Não consigo acreditar no que estou vendo. Você é meu compadre Oswaldinho? Perguntou o Tião das Brochas, depois de esbarrar com o senhor que acabara de sair de um carro de luxo. Pois pode acreditar, respondeu o homem, que estava muito elegante e aparentava ser riquíssimo. Mas como isso é possível? Assim como eu, você sempre precisou pintar casas para sustentar a família. Como pode ter ficado tão rico em tão pouco tempo? Esta é uma longa história, compadre, mas fique tranquilo que já vou matar sua curiosidade a respeito do que aconteceu comigo. Para ser preciso, tudo começou quando estava pintando a mansão de uma artista plástica. Naquela época, eu estava tão necessitado que, se me pagassem para pintar um penico, eu pintava. E o pior é que eu estava sentindo muita fraqueza, pois, para deixar mais comida para minha família, quase não comia. Infelizmente, a artista plástica era muito mesquinha e, apesar de eu trabalhar o dia inteiro em sua casa, ela não me dava nem água para matar a sede. Certo dia, eu estava tão fraco que tinha a impressão de que iria desmaiar a qualquer momento. Por isso, cheguei até a pensar em voltar para casa. Mas, como precisava terminar o serviço para receber meu pagamento, decidi continuar trabalhando. Decisão tomada, comecei a tirar os 10 quadros das paredes para poder pintar o salão de visitas. Mas, quando estava tirando o quadro mais pesado, as forças me faltaram e ele caiu no chão. Assim que a dona da casa ouviu o barulho e veio ver qual era o problema, quase teve um piripaque quando viu seu quadro no chão, todo coberto com tinta vermelha. Quando caiu, o quadro, que era enorme, esbarrou contra uma lata de tinta e ela virou em cima dele. Para meu azar, a primeira coisa que a antipática fez foi me mandar embora. Mas o pior de tudo, compadre, foi que ela só me deu uns trocadinhos pelo meu serviço, dizendo que tivera muito prejuízo, já que seu quadro, antes de virar defunto, valia um dinheirão. Pois você quer saber de uma coisa, compadre? O quadro que eu deixei cair no chão era tão esquisito, tão feio, que a gente só conseguia descobrir o lado certo de pendurar aquele troço por causa da assinatura. Palavra de honra. Então, quando eu soube que tinha artista que ganhava dinheiro só para espalhar uns borrões de tinta numa tela, fiquei louco pela arte abstrata. Paixão, a propósito, que provocou uma enorme mudança na minha maneira de agir. Tanto assim que, quando eu saí da mansão da artista, fiz algo que fugia completamente aos meus hábitos. Antes, com o dinheiro que eu recebia pelo trabalho, comprava mantimentos para minha família. Mas, em vez de fazer isso, entrei numa loja que vendia material de pintura e comprei pincéis, tintas e telas. Nem preciso lhe dizer que, quando cheguei em casa com material de pintura, senti muito remorso por ter agido de maneira tão insensata. Tanto assim que bebi um gole de cachaça para ver se diminuía meu sentimento de culpa. O que foi minha sorte, cara, porque assim que a cachaça passou pelo gogó, fiquei tão inspirado que consegui pintar 2 quadros em menos de 1 hora. No primeiro, eu pintei numa tela, de fora a fora, uma linha da cor do mar. Daí eu ter batizado minha obra com o nome de Linha do Horizonte. Já no outro quadro, eu tive a excelente ideia de usar uma escova de dentes velha como pincel, e o resultado foi tão bom que eu entrei num concurso. Mas genial, meu amigo, foi o nome que dei para o quadro,
que era todo pintado de branco, amnésia. Enquanto esperava sair o resultado do concurso, fiquei bastante nervoso de tanto ouvir minha mulher reclamar por eu ter usado o dinheiro de forma leviana. Quando ela começava com aquela ladainha, eu saía de casa, meu amigo, porque não tinha coragem de discutir com a coitada. Afinal, eu sabia que ela só estava nervosa daquele jeito, com 1001 reclamações para o meu lado, porque não aguentava ver nossos filhos passando fome. Para meu alívio, o sacrifício valeu a pena, rapaz, porque, além de ter tirado o 3º lugar no referido concurso, eu ganhei um prêmio em dinheiro que deu para manter a casa por uns 4 meses. Para ser bem sincero com você, meu amigo, para mim o mais importante não foi o dinheiro que eu recebi, mas sim a motivação para seguir em frente. Para você ter uma ideia, meu entusiasmo foi tão grande que, pouco tempo depois, eu já estava inscrita em outro concurso. E neste, modéstia à parte, eu arrasei. Tirei o 1º lugar com um quadro todo pintado de preto, que batizei com um nome bem sugestivo, Noite Fechada. A propósito, um famosíssimo crítico de arte gostou bastante das minhas amplas interpretações subjetivas e chegou até a elogiar muito as técnicas que usei para abandonar a representação figurativa das imagens e das aparências da realidade. Não me pergunte o que o crítico quis dizer com isso, compadre, porque eu não entendi nadica de nada. Mas o que interessa, meu amigo, é que, a partir de então, meu retrato saiu em várias revistas especializadas. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, e eu creio nisso, compadre, porque, depois que apareci nas revistas especializadas, recebi encomendas até de galerias de arte. Mas aí precisei enfrentar um problema. Às vezes, quem queria encomendar um quadro tinha pressa e eu não podia fechar o negócio porque não tinha condições de entregar a obra no prazo. Então, para não perder dinheiro, pensei até achar um jeito de entregar todos os quadros rigorosamente em dia. O negócio funciona exatamente desta maneira. Primeiro, eu cubro o chão de um quarto com telas. Depois, enfio o pele e o osso, que é um cachorro pulguento que tem lá em casa, numa lata de tinta azul marinho. E, por fim, enfio o meu gato, o morto de fome, numa lata de tinta vermelha. Aí eu atiço bastante o cachorro e o gato e deixo os dois brigando sobre as telas. E quando consigo pegar alguns ratos no quintal, enfio os nojentos numa lata de tinta branca e solto todos perto do cachorro e do gato, o que faz com que a sessão de pintura fique animadíssima. E você quer saber de uma coisa, homem? Os quadros que os animais pintam ficam ótimos. Um famoso crítico de arte até elogiou 3 deles, aos quais se referiu como sendo da fase vermelha, azul e branca. Depois que passei a me dedicar à arte abstrata, Tião, já comprei um palacete com 12 quartos, churrasqueira, piscina, sauna e um escambau, além de 3 carros de luxo. No ano passado, participei de muitos concursos e num deles fiz bonito. Consegui o 1º lugar e o prêmio foi uma viagem a Paris com direito a uma visita guiada ao Museu do Louvre. Infelizmente, eu não cheguei a ver muita coisa no referido museu e tudo por culpa de um guia que trabalhava lá. Para ser mais preciso, as coisas iam bem,
até o referido guia me mostrar uma pedra muito grande e escura que tinha uns sinais bastante esquisitos. O problema todo começou quando o sujeitinho me disse, com a maior cara de pau deste mundo, que a tal pedra era um código, o código de Hammurabi. Aí, meu compadre, quando vi que ele estava debochando de mim, tasquei um sopapo no pernóstico. Eu posso não ter cultura, meu amigo, mas sei muito bem como é um código. Sei mais do que o guia, porque já pintei os gabinetes de 2 juízes e todos os códigos que vi por lá eram de papel. Depois da confusão que criei, vi um brutamonte chegando perto de mim que parecia ser o segurança do museu. Então, quando senti que a situação estava ficando perigosa para o meu lado, tratei de sumir bem depressa. De volta às ruas, fui jantar num restaurante bem chique para me distrair, mas faltou pouco para eu sair de lá só de cuecas. A propósito, quando me apresentaram a conta, quase levantei os braços achando que estava sendo assaltado. Mas o pior foi que eu tive de dar uma gorjeta altíssima para o garçom, que estava usando uma roupa esquisita que deixa a pessoa parecida com um pinguim. A sorte do garçom foi a gorjeta já estar incluída na conta, porque se ele tivesse estendido a mão para receber o agrado, juro que eu me fazia de distraído e apagava meu charuto na mão dele. Por essas e outras é que meu pai, que sabia das coisas, dizia que touro na terra dos outros é vaca. Mas, pensando bem, acho que touro na terra da gente também é vaca. E eu digo isso porque, agora que sou rico e preciso pagar imposto de renda, fico irritadíssimo com tantas exigências impostas aos contribuintes. A propósito, do jeito que as exigências estão aumentando, não vou estranhar nem um pouco se, daqui a algum tempo, o contribuinte for obrigado a informar se o pintor que pintou sua casa era destro ou canhoto, qual era a cor da tinta e se o material usado na obra foi pago com dinheiro ou cartão de crédito. E também não duvido que, dentro de pouquíssimo tempo, o contribuinte seja obrigado a informar se dorme de lado, de bruços ou de barriga para cima, se ronca como um porco, ou, ainda, se costuma falar palavrões. Não nego que eu exagerei um bocado, compadre Tião, mas se fiz isso, foi para lhe dar, de um jeito mais divertido, uma ideia bem clara da quantidade de exigências impostas aos contribuintes. E por falar em exigências, Tião, os aposentados e os pensionistas precisam fazer prova de vida. Sei não, compadre, mas eu acho que a tal prova de vida serve para o contribuinte mostrar ao pessoal do governo que, apesar de tantas amolações, ainda não morreu de raiva. Embora precisando aguentar uma chateação aqui e outra ali, penso que vida de rico é maravilhosa. E a maior alegria que a riqueza me trouxe foi a de poder realizar os sonhos dos meus filhos e da patroa. Afinal, depois de passarem tanta fome ao meu lado e de sofrerem tanto, eles merecem tudo de bom. Uma coisa, porém, tem me tirado do sério. É o jeitão de Márcia Neuzira, minha mulher. O problema é que, depois que fiquei rico, Márcia Neuzira tem abusado bastante de mim e da situação e está cheia de 9 horas. No meu entender, Márcia Neuzira mudou de comportamento depois que fez amizade com algumas damas da alta sociedade que adoram dar palpite na vida das pessoas. A propósito, a mais intrometida delas é uma duquesa,
cujo nome é tão grande que parece um trem. Marjorie Joséphine Barbieri Bourbon Leroy de Chambord. A tal duquesa convenceu minha mulher a contratar um mordomo inglês. E você não faz ideia do que é isso, rapaz. Depois que o sujeito foi trabalhar lá em casa, não tenho mais privacidade, porque ele tem cacuete de esparadrapo e fica grudado em mim o dia inteirinho. Para lhe dar uma ideia de como a chateação é grande, meu amigo, agora nem banho eu posso tomar sossegado, porque o mordomo fica perto da banheira, parado em jeito de poste, só para me ajudar a vestir o roupão depois que eu saio do banho. Mas quem me dera que isso fosse tudo. Na verdade, eu ainda tenho muita coisa para lhe contar. No mês passado, por exemplo, minha patroa entrou num curso que ensina pessoas que ficaram ricas de uma hora para outra, como é o caso dela, a se comportarem adequadamente em qualquer situação. Até aí, meu amigo, bem ou mal eu estava aguentando as frescuras da patroa. Mas o problema é que ela cismou de me transformar em gente requintada e eu tenho me aborrecido muito por causa disso. Para você ter uma ideia, rapaz, agora nem posso mais assoar o nariz em jeito de corneta, como sempre fiz, porque ela logo olha na direção do mordomo, como que dando a entender que não devo, nem posso me comportar de um jeito tão grosseiro na frente de um homem tão fino. E se quero comer galinha assada, por exemplo, não tenho mais liberdade de arrancar as coxinhas com as mãos e me lambuzar todo, porque Márcia Neuzira começa a pigarrear. E daí eu só posso comer, e com garfo e faca, depois que o mordomo me serve. E tem mais. Quando oferecemos um jantar, o mordomo serve primeiramente os convidados, porque é assim que manda a etiqueta, segundo me explicou a patroa. E enquanto isso, eu, que pago o salário dele, fico esperando com cara de bobo. Para ser sincero, compadre Tião, eu já estou cheio de tantas regrinhas de etiqueta, de tanta papagaiada. Depois que fiquei rico e passei a frequentar as altas rodas e a entrar nos palacetes de pessoas requintadas, vivo pisando em ovos porque nunca sei como devo me comportar. Para você ter uma ideia das situações que tem de enfrentar, compadre, vou lhe contar o que aconteceu durante um coquetel para o qual fui convidado, que foi seguido de um jantar. A casa era bastante confortável e o convidado mais importante era um padre, pessoa muito culta, por sinal. E tudo corria bem, até Bill entrar na sala. Bill, para os que não sabem, era o cachorro da casa. A propósito, ele era paparicadíssimo pelos seus donos, que tratavam o animal como se ele fosse gente, e gente do mais alto gabarito. E foi aí que eu comecei a enfrentar alguns tipos de problemas, porque o tal do Bill era um bagunceiro de marca maior. E para lhe provar que não estou exagerando nem um pouco, meu amigo, basta dizer que, quando eu peguei um canapé, nem cheguei a sentir o cheiro do salgadinho, porque Bill deu um pulo e tirou o canapé da minha mão. Diante do ataque, olhei sem jeito para os donos do cachorro, mas o casal achava muito engraçado tudo que o animal fazia e não deu a menor atenção para meu problema. Por isso, daí em diante, tive que fazer uma verdadeira ginástica para poder comer. O negócio funcionava bem assim. Quando eu pegava um canapé na bandeja, logo ficava de pé, erguia o braço na direção do teto e ficava naquela pose ridícula até Bill sair de perto,
ocasião em que aproveitava para comer o petisco sossegadamente. Quando o jantar foi posto na mesa, o padre, como já era de se esperar, quis fazer uma oração antes de começarmos a comer. Por isso, os convidados fizeram uma roda, deram as mãos, fecharam os olhos e começaram a rezar. E tudo seguia muito bem, até que o bagunceiro do Bill começou a pular em cima de um garoto que devia ter uns 10 ou 11 anos. Diante da constrangedora situação, o menino abriu os olhos e tentou achar uma solução para o problema. Mas, pelo fato de ele estar rezando e de mãos dadas com os outros, o único jeito que achou para se livrar do cachorro foi empurrando Bill com o pé. Isso, porém, só fez piorar as coisas, porque Bill achou que o menino estava gostando da brincadeira e começou a pular em cima dele com mais animação ainda. Aquela agitação, naturalmente, fez as pessoas que estavam rezando abrirem os olhos, mas, pelo fato de elas serem muito discretas, fizeram de conta que não tinham notado nada, fecharam os olhos e continuaram a rezar. O problema todo foi comigo. Como eu sou um sujeito muito grosso, quando vi o garotinho tentando empurrar Bill para longe, levantando a perna muito alta, como se fosse um bailarino, dei uma gargalhada. O que foi um erro, a propósito, porque o riso, como todos sabem, é contagioso, e o pessoal começou a rir também, forçando o sacerdote a encerrar a oração. Mas, voltando a falar sobre os excessos da patroa, no mês passado ela contratou uma cozinheira francesa que é cheia de trique-triques. Para lhe dar uma ideia, os problemas com a cozinheira começaram no primeiro dia, compadre, porque ela me serviu uma quantidade tão pequena de comida que saí da mesa com fome. E o pior é que ela adora preparar pratos esquisitos. Por culpa dela, já passei até vergonha nos jantares que oferecemos. Uma vez, por exemplo, ela fez escargot, um negócio que eu nunca tinha visto. Por isso mesmo, quando o mordomo me serviu, eu fiquei sem saber o que fazer, porque não tinha ideia de como comer aquilo. Mas, quando vi um convidado pegando uma pinça e um garfo de 2 dentes ao lado do seu prato, peguei meus talheres e procurei imitar o sujeito. O primeiro escargot que eu peguei com minha pinça escorregou e saiu voando. Minha sorte foi que os 4 relógios de cuco da sala tocaram na hora da decolagem e as visitas, distraídas com o entra e sai dos passarinhos, nem notaram minha gafe. Tendo me livrado do vexame por pura sorte, respirei fundo e me preparei para tentar pegar o segundo escargot. Mas acho que ele era tarado, compadre, porque pulou no decote de Mimi Pereira. O terceiro escargot não tinha nenhuma tara, mas caiu nos cabelos de uma velha gagá, que deu um chilique porque achou que aquele era um morcego. E você quer saber de uma coisa, rapaz? Quando eu fiquei sabendo que escargot quer dizer caracol, achei ótimo não ter me saído bem. Assim eu me livrei de comer aquele troço nojento. A maior dificuldade que tenho de enfrentar, compadre, é que minha grossura vem de berço e não consigo guardar tantas regras na cabeça. Para dar outro exemplo de como as coisas para mim têm sido difíceis, basta dizer que, outro dia, durante um jantar na minha casa, cheio de convidados requintadíssimos, o mordomo colocou na minha frente uma vasilhinha com um líquido e eu, pensando que aquilo fosse uma bebida muito exótica, bebi tudinho. Só depois fiquei sabendo que o líquido era para lavar as pontas dos dedos. Foi um vexame danado e acho que o mordomo fez aquilo para me humilhar. Para ser sincero,
Quando eu dei o vexame, ele ficou bem sério, com cara de parede, como se não tivesse visto na dica de nada. Mas tenho certeza de que, depois, ele contou tudo para a cozinheira e os dois debocharam de mim por um bom tempo. A vingança tarda, mas não falha. E aqueles dois pedantes não fazem ideia com quem estão mexendo. Na semana passada, vinguei-me da cozinheira. E foi durante um jantar bem chique com muitos convidados. Sabendo que a pernóstica vive se gabando de já ter cozinhado em restaurantes muito famosos, entrei na cozinha quando ela ia começar a despejar as comidas nas vasilhas e mandei que fosse pegar meu isqueiro e um maço de cigarros que eu tinha esquecido no meu quarto, que fica no andar de cima. Aí aproveitei o tempo que ela gastou para ir e voltar e fiz miséria. Despejei 6 vidros de pimenta malagueta nas panelas e, para fechar com chave de ouro minha obra-prima, corri até o disjuntor e desliguei a luz da cozinha. Quando a cozinheira voltou e viu a cozinha escura, acendeu uma vela, mas, por causa da pouca luminosidade e da correria, não notou que as comidas estavam com aspecto diferente. E aí, quando o mordomo disse para elas que os convidados estavam bebendo litros de água, tentando apagar o incêndio da boca, ela ficou tão descontrolada ao ver que sua reputação estava destruída que teve um piripaque e desmaiou. Ontem à noite, o mordomo também me pagou direitinho. Para me vingar do pedante, eu comprei uma lata grande de tinta preta e deixei a tampa encostada. Quando cheguei em casa, chamei o mordomo, mas ele explicou que não podia me atender logo porque estava saindo do banho e ainda não estava vestido. Ele só me atendia fardado. Mas, depois que dei um berro exigindo sua presença, ele veio de cueca mesmo e estendeu as mãos para pegar a lata. E foi aí, compadre, que eu tropecei e virei a tinta nele. O mordomo ficou mais preto que um urubu, rapaz. Mas isso, para ser bem preciso, foi ontem, porque hoje o sujeito está parecendo uma camisa do Flamengo. Já explico. É que sua pele ficou muito irritada e vermelha devido ao solvente que ele passou, e preta, porque o solvente não foi suficiente para tirar as manchas. Aliás, eu escolhi muito bem o dia da vingança, porque já sabia que o solvente lá de casa não daria para limpar a sujeira. E como hoje começa um feriadão de 5 dias, aquele pedante não vai conseguir comprar solvente para continuar os trabalhos de branqueamento. E depois dessa, rapaz, aqueles dois vão pensar muito antes de me torrarem a paciência de novo. Comigo é assim, meu amigo. Escreveu, não leu? O pau comeu. Preciso ir embora, compadre Tião. Mas, antes, quero lhe dar um precioso conselho. Deixe de ser trouxa, homem, e adote logo a arte abstrata, porque pintar paredes, muros e cercas não dá futuro para ninguém. Mire-se no meu exemplo. A coisa é tão boa que até meu cão e meu gato se deram bem com a profissão que arrumei para eles. Imagine que aqueles pulguentos que brigavam de graça em cima das telas, agora só me ajudam no serviço de pintura se levarem alguma vantagem. Quem está bastante satisfeito com a situação é o Haroldão das Pelancas, aquele que tinha uma banquinha bem michuruca de carne na feirinha do bairro. De tanto me vender filé para eu sustentar o luxo daqueles animais exploradores, ele ficou rico. E é por essas e outras que eu vou repetir meu conselho. Deixe de ser trouxa, meu amigo, porque esse mundo é dos espertos.
E nunca se esqueça disso. Negócio bom é a arte abstrata, compadre. É a arte abstrata.